Mas nem é o ponto que mais me preocupa, essa situação do Daniel ser cobrado. Ele já houve essas cobranças quando o Goiás perdeu, ficou aquelas 4 derrotas consecutivas, elas voltam agora, isso é natural. Mas o que mais me incomodou nesse jogo de ontem, e me incomoda nesse atual momento do Goiás, porque é a questão da figura, sabe? A figura representativa. Vamos lá. O Goiás ontem sofreu sua maior derrota como mandante na história da Série B. Não é nessa edição, não, é na história em toda. Uma das maiores goleadas dentro de casa já sofridas pelo Goiás na história. E aí, depois do pós-jogo, quem é que falou pelo Goiás? Vamos elencar todos eles? O Juninho, que é um empregado do Goiás. Sempre fala, viu? Ano passado, na crise, ele falava. Exatamente, mas ressalto a importância do Juninho falar, valorizo isso, mas o Juninho é um funcionário do Goiás. O Wesley Garcia, outro funcionário do Goiás, que mal fala português, e o técnico Daniel Paulista, por esses 3 que falaram. Todos eles funcionários do clube. Aí eu pergunto, e pelo clube, quem é que falou? O presidente do conselho de administração falou? O diretor executivo, que é contratado, mas ele falou? O presidente do conselho deliberativo falou? Quem falou pelo Goiás? Quem? Sabe quem falou pelo Goiás? O cara que o Gerê viu xingando. Era o único que estava falando pelo Goiás, era aquele cara, era aquele torcedor. Porque em termos de dirigente, ninguém falou. Tem horas que você tem que estar lá, cara. Não tem jeito. Na hora da crise, não é o funcionário que tem que apagar o incêndio, é o responsável. E para mim, o recado que a diretoria do Goiás deu, mais um, foi péssimo. Péssimo. Eu até pergunto, será que tinha algum dirigente do Goiás ontem na Serrinha? É uma pergunta, porque eu não sei. Eu nem duvido que não tivesse ninguém, sabe? Nem duvido dessa possibilidade, mas eu não sei. Estou fazendo uma pergunta que eu não sei. Então, é um cenário assim, ó, que você já viu aquela casa que o pai trabalha fora e a mãe trabalha fora? Aí o filho adolescente que resolve o que vai comer de almoço hoje, se vai almoçar ou se vai comer bolacha, se ele vai tomar banho ou se vai dormir sujo, se ele vai escovar o dente ou se ele vai dormir com a boca suja. É assim que dá a sensação às vezes, porque ontem o Daniel falou o que ele quis falar, o Juninho falou o que ele quis falar, quem não quis falar não falou. O dono da casa não está lá. O dono da casa não está lá. Então, para mim, isso diz muito sobre a diretoria do Goiás. Sabe, o Goiás é uma diretoria omissa. Você quer pegar uma informação do Goiás, é o maior sacrifício da terra. E olha que o Goiás ele tem dificuldade para você fazer, pegar informação positiva, inclusive. Não precisa ser informação de não estar pagando, essas coisas, não. Informação positiva você tem dificuldade de pegar. Então, é um time que comunica mal, um time onde os seus comandantes, os seus dirigentes não aparecem para dar as suas satisfações. Num momento como esse de ontem, jamais poderia passar sem que um dirigente do Goiás falasse. Ninguém falou nada, hoje ninguém falou nada. Talvez o restante dessa semana ninguém fale nada, certo? Então isso, para mim, é o fator mais preocupante. Porque o Goiás atrasou o salário, sabe, o único que falou foi o Michel. O Michel foi o único que falou dos salários atrasados. E falou porque ele quis falar. O Michel fez uma atitude que eu não consigo ver nenhum outro diretor de futebol no Brasil fazendo. Ele foi lá e falou que estava devendo mesmo, que jeito que estava devendo. Ele cobrou da diretoria e ninguém da diretoria deu qualquer tipo de resposta. Não para o torcedor, não fala para nós não, para o torcedor. Então,
esse modelo de direção do Goiás, eu não acho que dá errado, né? Eu tenho certeza que dá errado. Essa administração. A administração do Goiás, ela é distante e fragmentada. Por exemplo, se fosse para eu falar para Ana, liga para fulano de tal, para ele falar sobre essa derrota. Eu não sabia quem deveria ser o fulano de tal. Porque não tem o fulano de tal. O Goiás tem os fulanos de tais, uns fulanos de tais, mas não tem o fulano de tal. Então isso é um problemaço, Quem é do Goiás, você acha que foi lá no vestiário, por exemplo, e cobrou os jogadores ontem? Ninguém. Falou sobre isso, ninguém. Ninguém foi lá. Entendeu? Então não tem problema se o adolescente queima a carne, não tem um problema se o adolescente larga, mistura no prato e joga pro cachorro, não tem problema se a geladeira passou a noite aberta, não tem problema se o liquidificador tá ligado na pia lá, tem 2h30 batendo sem nada, porque não tem comando na casa. São os adolescentes que tomam conta, eles ligam a televisão, larga ligado, não desliga, liga o rádio, liga o celular, mexe no computador, almoça 3 horas da tarde, vai dormir sem tomar banho. Tanto faz. Cada um faz o que for da sua necessidade. Cada um faz o da sua necessidade. Por quê? Porque no Goiás não existe comando. O Goiás não tem quem dá ordens lá hoje, não tem quem dá cartas lá. Cada um faz o que quer. Se o Goiás é organizado, vai pro jogo bonitinho, com o uniforme arrumadinho, com as escalações divulgadas, o time joga lá em campo, você sabe por quê? É por responsabilidade dos funcionários. Isso aí é do caráter dos funcionários. Respeitam o treinador escala o time, todo mundo vai pro jogo, todo mundo concentra. Isso é por conta dos funcionários. Porque no comando, meu filho, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Aquela entrevista do Michel, eu não estou criticando o Michel por dar aquela entrevista, mas é uma entrevista típica de um time que não tem dirigente para comandar. Você consegue imaginar o Alarcon Pacheco chamando a imprensa lá no Vila? Ana Lívia Dias, Roberto Baronil, quem mais? Tandara Reis e por aí vai. Natália Freitas, juntem vocês aqui que eu vou dar uma entrevista para vocês hoje. Aí vocês chegam lá e ela vai, fala. E o Hugo, não tem nada de Hugo, não. É eu e vocês aqui, ó. Eu que tô dando entrevista, não tá pagando, não tá isso, não tá aquilo, mas vai pagar, e isso, e uma hora os resultados vai parar de aparecer, não sei o quê. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Vocês conseguem imaginar o Júnior Murtosa, que tá há 20 anos no Atlético, ele não chegou em janeiro agora, igual o Michel, não, dando uma coletiva dessa lá no Atlético, igual o Michel deu lá no Goiás? Aquilo só acontece onde não tem comando. É só onde não tem comando que acontece. Então, o barco do Goiás, ele ainda anda numa direção assim, ó, porque os funcionários é que tomam conta do Goiás hoje. Eles vão tomando conta, assim, para não deixar o trem ficar bagunçado. Mas quem dirige o Goiás, quem comanda o Goiás, administração Wi-Fi, sem contato, sabe? Administração distante, de vez em quando alguém fala alguma coisa, de vez em quando alguém aparece lá, é igual fazenda de herdeiro, sabe? Fazenda de herdeiro, o herdeiro vai para a cidade, meu filho, fica lá 40 dias, viaja, vai lá no Nordeste, vai lá no Sul do Brasil, vai nos Estados Unidos, e o gerente que está tomando conta da fazenda lá, ó. Ele que resolve, você vai inseminar a vaca, você vai descartar a vaca, você vai plantar esse ano safrinha, se não vai plantar, é tudo na mão do gerente. Se o gerente largar esse trem, se ele vai mandar o funcionário embora, se ele não vai mandar, é tudo na mão do gerente. Então isso para mim é um problema muito mais grave do que o 4-0 ontem para o Novo Horizontino, sabe? Então isso o Goiás precisa, alguém no Goiás tem que tomar essa iniciativa, porque o Conselho do Goiás também
que eu sei que eles têm muita aversão à minha pessoa, pelo menos parte deles, eu respeito muitos conselheiros do Goiás que levantam a voz. Tenho certeza que eu tenho respeito por vocês. Mas vocês são uma minoria insignificante politicamente falando. Não insignificante por ter opinião, mas força política vocês não têm dentro do clube. Então, o Conselho do Goiás é uma das entidades mais inúteis que existe nesse estado. O Conselho do Goiás não serve para nada, nada. Não resolve nada. O Conselho do Goiás é um conselho de amém. Vão lá para falar amém. Um ou outro levanta a mão, não tem força nenhuma, e pronto. Aprova-se o que quiser. Se amanhã quiser trocar o nome do Goiás, troca. Se quiser trocar a cor do Goiás, troca. Se quiser vender a serrinha, vende. O Conselho do Goiás não diz nada para nada. É determinação de voto. Vocês vão votar assim, ó. Acabou, não tem nada. Vai mudar o estatuto. Não foi o Conselho que mudou o estatuto tem 2 anos, 3 anos? O que o Conselho vai fazer agora de novo? Ele vai mudar de novo. Eles nem leem para votar, a maioria deles. Eles nem lêem esse estatuto, não. Eles votam lá porque ó, é para votar desse jeito aqui. Pronto, acabou. Sabe? Então, esse tipo de situação, ela é muito perigosa para o clube a longo prazo. Eu venho falando isso há algum tempo, eu tenho para mim que o Goiás vai conhecer a Série C em breve. Eu não sei exatamente quando, mas eu tenho para mim que o Goiás vai conhecer a Série C. O Goiás que nunca jogou Série C. Por quê? Pela maneira com que o Goiás é conduzido. O Goiás é um time que diminui a cada ano. Cada ano que passa, ele é menor do que no ano anterior. E isso é uma tendência. Se você continua caminhando assim, uma hora você acaba chegando em um nível mais baixo. Então, para mim, a situação do Goiás ela é complicadíssima. Acabei estendendo um pouco aqui, peço até desculpa aos outros torcedores, mas é porque tem momentos que você precisa falar mais.